So once again, I apologize that I'll be speaking, and I know Moses, I'm sorry. He gave me Mais uma vez eu quero pedir aqui desculpas, porque eu vou pregar em inglês. And I was looking around and I saw a lot of Brazilian visitors. E aí eu estive olhando em volta e vi que temos muitos visitantes brasileiros. So I said, but why, God? Mas Senhor, eu perguntei, por que, Senhor? So apparently, God wants you to hear this message in English and in Portuguese. Então ela disse que aparentemente Deus quer que vocês escutem essa mensagem em inglês e em português. And before I begin, I'm going to be very blunt with you all. E antes de eu começar, eu quero ser assim bem clara com vocês todos. About a month ago, I called Itanel up. Mais ou menos um mês atrás eu chamei o Itanel. And I said, I have a new message that I want to preach. E eu disse, eu tenho uma nova mensagem que eu gostaria de pregar à igreja. I was very upset with some of the things that I was seeing in our own church. Eu estava muito chateado com algumas coisas que eu estava vendo na nossa própria igreja. So with an angry heart, I made a message. Então, com um coração muito raivoso, vamos dizer, eu fiz essa mensagem, escrevi essa mensagem. But that entire month, God would not give me ideas. Mas durante todo aquele mês, Deus não me deu nenhuma ideia. That entire month, it was so hard for me to write a good message. Mas durante todo aquele mês, foi muito difícil para mim escrever uma boa mensagem, um bom sermão. And so at the end of the month, Nilsi gives me a text. Então, no final do mês, a Nilce me mandou uma mensagem. And she said, would you mind if you didn't preach because a new pastor is going to come? Aí ela disse, você não se importaria de não pregar agora na data que havíamos marcado, porque temos um novo pastor vindo? And I said, praise God Almighty. Eu disse, graças a Deus. And she said, but maybe I'll let you know. Mas aí ela disse, olha, não é bem certo ainda, mas eu vou te falar. I said, I have not a problem, let the man preach. Eu falei, não tem problema nenhum, deixe o pastor pregar. And a few weeks after I said, so is everything correct? Is everything okay? Algumas semanas depois eu mandei uma mensagem para ela, tá tudo certo, tudo resolvido? And she said, no, Manny, the pastor no longer is coming. Aí ela disse, não, Amanda, o pastor não vai poder vir para cá, para os Estados Unidos. She said, would you still like to preach? Você ainda gostaria de pregar? Ela disse. And before I could respond, I said, let me pray about it first. Aí eu falei para ela, antes de eu responder, ela disse, deixa eu orar sobre isso primeiro. I said, I'll tell you tomorrow. Eu falei, eu te falo amanhã. And so I got down on my knees. Eu me ajoelhei. And I said, oh, great God of Abraham, Isaac, and Jacob. Oh, grande Deus de Abraão, Isaac e Jacó. I said, Lord, I have so much going on. Senhor, eu tenho tanta coisa acontecendo na minha vida. I have school. Eu tenho escola. I have the I Believe Eu tenho o program. programa I Believe aqui dos domingos. And I have a wedding to plan. E eu tenho o meu casamento para planejar, Senhor. So, Lord, please find someone else. Então, Senhor, por favor, encontre outra pessoa. And so the next day, Aí no próximo dia, I was ready to send Nilsi that text that I was not going to eu preach. estava pronto para mandar mensagem para a Nilce dizendo, olha, eu não vou poder pregar. But every time I tried to send that text message, something held me back. Mas todas as vezes que eu ia tentar mandar aquela mensagem para ela, alguma coisa me segurava para não fazê-lo. Every time I tried to give her a call, something would interrupt me. Todas as vezes que eu tentava ligar para ela, alguma coisa me interrompia. And God said, would you quit being stubborn already and read the Bible? E Jesus disse para mim, dá para você parar de ser teimosa e leia um pouquinho a Bíblia? And I said, all right, God. Eu disse, ok, Senhor. And so I slowly opened my Bible, Então, devagarzinho, eu abri minha Bíblia and there was the e message. lá estava a mensagem. And so I said, Lord, I have no authority to speak about this subject. E eu disse, Senhor, eu não tenho autoridade para falar sobre esse assunto. And I said, Lord, you're doing the work. I'm just telling the E eu message. disse, Senhor, o Senhor vai fazer o trabalho, eu só vou contar a mensagem. And he said, all right, just get to reading. Então ele falou, ok, então, só comece a ler então. And you see, I often wonder why in the last minute God gives us a new sermon. Então eu fico sempre pensando que naquele último momento, quando Deus nos dá um sermão, uma palavra. But I'd argue if your sermon does not come from God, do not come up here and preach it. Mas aí eu questiono, se esse sermão não vier de Deus, não vá lá em cima pregá-lo. And so much like Isaiah, Então assim como Isaías, when God said, who's going to do it? Who's going to preach? quando Deus falou para ele, quem vai fazer isso, quem vai pregar? I said, here I am, Lord, use me. Eu disse, aqui estou eu, Senhor, use-me. And the title of the sermon that he gave me today
E o título do sermão que ele me deu hoje. And if you get offended, remember I got offended first. Então, se você ficar ofendido, lembre-se, eu fiquei ofendida primeiro. Because now the title goes, Our religion serves a different God. Porque agora o título vai: a nossa religião serve um Deus diferente. But during the week, Mas durante a semana, he roared in my ear, Amanda Bellarmino's religion serves a different God. ele ficou falando aqui na minha cabeça o tempo todo: a Amanda Bellarmino está servindo um Deus diferente. So don't get offended. Então não fique ofendido. Let us pray. Vamos orar. Dear Heavenly Father, Querido Pai dos céus, I don't know why you picked me, eu não sei porque o Senhor me escolheu. but Lord, I come humbly in your presence to ask for your help. Mas, Senhor, eu venho humildemente à tua presença para pedir sua ajuda. Lord, I am not capable of preaching this sermon Senhor, eu não sou capaz de pregar esse sermão, because you are still working in my own life. porque o Senhor ainda está trabalhando na minha própria vida. But Lord, you know why you brought me here Mas, today. Senhor, o Senhor sabe por que o Senhor me trouxe aqui hoje. And like the Psalms says, E como dizem os Salmos, put the words in my mouth so I can glorify your name, O God. coloque as tuas palavras na minha boca para que eu possa glorificar o teu nome, ó Senhor. May nothing distract us right now. Que nada nos distraia neste momento. And may everything that is offered here today be for the honor and glory of your name alone. E que tudo que seja oferecido aqui hoje seja somente para a honra e glória do teu nome. In your name I pray. Em teu nome eu oro. Amen. Amém. So the last time I preached here, I talked a little bit about psychology. Então, a última vez que eu preguei aqui para vocês, eu falei um pouquinho sobre psicologia. And today I'll speak a little bit about psychology again. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre psicologia de novo. And if I keep preaching about psychology, you all have your master's degree. E se eu continuar pregando sobre psicologia, todos vocês vão ter o seu mestrado. So in 1950s, Então, pelos anos 1950, a man by the name of Gordon Allport, um homem chamado Gordon Allport, he did a study. ele fez um estudo And he was trying to see, the areas of prejudice and religion. e ele estava tentando ver as áreas de preconceito e religião. And in this long study that he did, E nesse longo estudo que ele fez, after many hours of spending time in the Harvard Library, depois de passar muitas horas na biblioteca de Harvard, he suggested that there are two types of religions. ele sugeriu que existem dois tipos de religião. Pay close attention. Preste bem atenção. The words are a little similar. As palavras são um pouquinho semelhantes. There's the extrinsic, Existe... You didn't say this word for me to search for. yeah, extrinsic. Ok. Lembrei. Existem a palavra extrínseca. And then the intrinsic. It's because you use the different sequence. That's Oh, why. okay. E aí a religião, existe a religião extrínseca e a intrínseca. He's getting old. If I change the sequence, he gets all messed up. Eu não vou traduzir o que ela falou aqui. Ela disse que eu estou ficando velho e se eu mudar a sequência ele não vai confundir tudo. É verdade, fazer o quê? Olha o meu cabelo. So there's the extrinsic, and this is the immature religion. Então existe a religião extrínseca e essa é a religião imatura. And then there's the intrinsic mature religion. E existe a religião intrínseca que é aquela que é matura. And you see, this extrinsic religion is self-centered. E essa religião extrínseca, ela é uma religião centrada em si mesmo, egoísta. It's a very narcissistic religion. É uma religião muito narcisista. And these people have this inflated idea that they're more important than everyone else. E essas pessoas têm essa ideia gigantesca de que eles são mais importantes do que qualquer um outro. And what happens is they go to church as a means to an end. E eles, então, o que acontece é que eles vão para a igreja com um propósito nesse sentido. They go to church to see what can church give back to me. Eles vão para a igreja para ver o que a igreja pode dar de volta para mim. What can I get out of going to church? Qual vai ser o meu proveito? O que eu vou tirar de vantagem por ir à igreja? And it becomes a social norm. Acaba se tornando uma norma social. It becomes a place where everyone else is going, I might as well jump in the bandwagon. Se torna uma coisa que onde todo mundo vai, então eu também vou lá, vou entrar na mesma carroça e vou junto. All my friends go every weekend, so why not? Todos os meus amigos vão todas as semanas, por que eu não vou? And we make church a social convention.
Então nós tornamos a igreja uma convenção social. It's not a place to come and spend time with God. Não é um lugar que eu vou para gastar tempo com Deus. It's a place to come in and speak to our friends. É um lugar para ir conversar com os nossos amigos. It's not a place where we come to offer praises to God, Não é um lugar onde nós vamos para oferecer louvores a Deus, but we spend God's time talking about our relationship with our friends. mas nós gastamos o tempo de Deus para falar sobre a nossa religião e sobre os nossos amigos. Because, well, we're narcissistic and it's all about us. Porque afinal de contas, somos narcisistas e tudo isso é a respeito de nós mesmos. Because it has always been all about me. Porque tem sido sempre somente a respeito de mim mesmo. But now the intrinsic religion is a little different. Mas agora, a religião intrínseca é um pouquinho diferente. The intrinsic, instead of seeing a means to the end, sees the religion as the end in itself. Em vez de olhar a religião como um propósito no final disso, o propósito acaba se tornando a própria religião. These people are deeply committed. Essas pessoas são cometidas à igreja, são envolvidas profundamente com a igreja. And this is the organizing principle in their lives. E isso é o princípio de organização das suas vidas. And it's about a personal experience, a personal relationship. Tem a ver com uma experiência pessoal, tem a ver com um relacionamento pessoal. And this psychologist found E esse psicólogo descobriu that prejudice or lack of love que preconceito ou falta de amor was common in those individuals who scored highly in the extrinsic religion. era algo que tinha um número muito alto, ou um valor, ou uma presença muito grande naqueles que tinham uma religião extrínseca. They saw that the intrinsic religion reaped better results. Ele viu que a religião intrínseca tem resultados melhores. Lower levels of anxiety, stress, and depression. Menores níveis de ansiedade, Depression? depressão What was it? What did I e say? ansiedade. And Desculpa. anxiety. Ansiedade, é isso aí. They also saw that these people were better able to adjust in society. Ele também viu que essas pessoas tinham melhores chances de se ajustarem na sociedade. And however, in the extrinsic, No entanto, os extrínsecos, this religion reaped worse results. essa religião tirava resultados piores. People had an increased level of feeling anxious. Essas pessoas tinham um nível mais alto de ansiedade. They're constantly pointing their fingers Estavam constantemente apontando seus dedos with dirty hands. com mãos sujas. This religion, Essa religião, these people use it as a way to belong to something else. eles usavam como uma forma de pertencer a alguma coisa diferente, a outra coisa. They didn't use their knowledge to give back. Eles não usavam o seu conhecimento para dar de volta. So now the question lies, Então agora vem a pergunta. and you don't have to answer this out loud because I surely will not answer it out Porque loud. você não precisa responder isso em voz alta, porque eu mesma não vou responder em voz alta. What type of religion do you think you have? Que tipo de religião você pensa que você tem? Now, what type of religion do you really have? Agora, que tipo de religião você realmente tem? It's awfully different the type we think we have and the type we actually do have. É incrivelmente diferente o tipo que a gente acha que nós temos, que nós pensamos que temos e o que realmente temos. Now, what type of religion does the God you serve have? Ok? Que tipo de religião o Deus que você serve tem? And these questions boggled my mind the entire week. E essas perguntas ficaram incomodando a minha mente toda essa semana. And I was shamelessly embarrassed. E eu estava envergonhada e me sentindo mal. So our lesson today begins, our religion serves a different God. Então a nossa lição hoje é que a nossa religião serve um Deus diferente. If you could visualize with me right now, Se vocês conseguissem visualizar comigo agora, Moses and his tribe of rebels, Moisés e a sua tribo de rebeldes, 11 days ago they were leaving Mount Horeb. 11 dias atrás eles estavam saindo dos pés do Monte Horebe. And now they're finally encamped at Kadesh. Finalmente agora eles estão ali acampados em Kadesh. And you see, when they're looking around, they see it's not too far from the promised land. E aí você vê quando eles olham em volta, eles não estão muito longe da terra prometida. You know, the one flowing with milk and honey. Aquela que tinha leite e mel, que fluía leite e mel, manava leite e mel, emanava leite e mel.
The one that God promised would be theirs. Aquela que Deus prometeu que seria deles. And so now these people come together. Agora essas pessoas ali se juntam. Now this mob, they assemble themselves. Esse grupo de gente se ajunta. And they say to Moses, hey, can we go spy out the land? E eles dizem: ei, Moisés, será que a gente pode ir lá espiar a terra? And Moses, he's excited E Moisés about está ali this. animado sobre essa situação So toda. he grabs his skirt Então ele pega ali o seu manto, and he hurries to the tabernacle. ele corre para o tabernáculo And he asks the permission of God. e ele pede a permissão a Deus. De And Deus. in Numbers 13:2, if you open your Bible, our study will come from Numbers. No livro de Números, no capítulo 13, verso 2. Yes. Números 13, versículo 2. And God, here Moses is asking God, and God responds the following: Aqui Moisés está pedindo a Deus e Deus responde o seguinte: Send men to spy out the land of Canaan, mande alguns homens para espiar a terra de Canaã, which I am giving to the children of Israel. a terra que eu vou dar aos israelitas. From each tribe of their fathers, send a man. Em cada tribo escolha um homem, Everyone a leader among them. que cada um deles seja um líder entre eles. So now here's God's plan. He says 12 tribes, Então aqui está o plano de Deus. São 12 tribos, 12 honorable men, 12 homens honrados, 12 leaders, 12 líderes, plus Joshua. mais Josué. So now these men are excited. E agora esses homens estão ali animados. And before Moses leaves just yet, E antes que Moisés os lidere, God gives him a few more instructions. Deus dá mais algumas instruções a Moisés. He says, Moses, I want you to tell these spies Aí ele diz: Moisés, eu quero que você diga a esses espiãos to see what the land is like. que vejam como é a terra. What are the natural advantages of these lands? Quais são as vantagens naturais dessas terras? How about the people who live there? What are they like? E sobre as pessoas que vivem lá, como eles são? Are they strong? Are they weak? Eles são fortes, são fracos? Are they few or are they São many? poucos ou são muitos? How about the cities, Moses? Tell them about the E cities. sobre as cidades, diga a eles para falarem sobre as cidades. Are they camps or are they strongholds? São acampamentos ou são cidades bem estabelecidas e montadas? And you can't forget about the nature or else our people won't eat. Você não pode esquecer também sobre a natureza, afinal, senão as pessoas não vão comer. How is the nature of the soil? You got to ask them, Que Moses. tipo de terra que eles têm lá para plantio? Is it rich? Is it poor? É rica, é uma terra pobre? Are there forests all around? Existem florestas por ali? And one final instruction, Moses. E uma instrução final, Moisés. Would you please tell them to be of good courage? Diga para eles, por favor, para serem corajosos. And because I know my people, Moses, E porque eu conheço o meu povo, Moisés, tell them to bring back evidence. peça para eles trazerem evidências sobre aquele lugar. These rebels just believe when they see. Esses rebeldes só acreditam quando eles veem. But I am a gracious God, so I will prove to them. Mas eu sou um Deus de graça, então eu vou provar para eles. So Moses, would you please tell the spies Então, Moisés, por favor, diga aos espiões. to bring grapes, pomegranates, and figs. Diga aos espias para trazerem uvas e figos e romãs. And remember, Moses, E lembre-se, Moisés, to assign 2 men to this, para mandar 2 homens para isso. because these grapes are huge. Porque essas uvas são enormes para carregar. So now Moses goes out to the assembly, Então agora Moisés vai perante o povo. and he tells these spies all the instructions that the good God Almighty gave him. Ele diz aos espias todas as boas instruções que Deus, grande e poderoso, deu para eles. He tells them about the figs, the grapes, the pomegranates. Ele falou sobre os figos, as uvas, sobre as romãs. He tells them to check out how the people are like. Ele disse para olhar como é o povo. And now these spies are excited. E agora os espias estão muito animados. And they're going on a journey for 40 days. E eles vão a essa jornada de 40 dias. And they're going to start from the southern border and make their way all the way to the northern extremities. E eles vão começar ali desde pelo sul, a extremidade do sul da terra de Canaã, até lá para o norte. And so these men go back into their tents. Então esses homens voltam às suas tendas. They put in their Pathfinder attire. Eles colocam seu uniforme de desbravadores. They got their camouflage on. Eles usam aquela roupa de camuflagem.
They get some paint if they had it back then and they make lines under their eyes. Eles pegam um pouquinho daquelas tintas e fazem linhas embaixo dos olhos. And they're ready to go. Eles estão prontos para ir. They're ready to see the land which is truly flowing of milk and Eles estão honey. prontos para ir ver aquela terra que fluía leite e mel. And the spies are off. E lá vão os espias embora. And they spend their 40 days checking out the land. E eles gastam 40 dias ali checando toda aquela terra. They do a thorough work. Eles fazem um trabalho bem completo. They're certain of what this land provides and doesn't provide. Eles estão certos do que essa terra oferece e o que não oferece. And after 40 long E days, depois de longos e longos dias, these spies come back. esses espias voltam. So now the people rush out of their tents. E agora o povo todo sai correndo de suas tendas. Some of them still in their towels. Alguns ainda com as suas toalhas em volta. And they run to meet the messengers. E eles correm para ver os mensageiros. They run to hear all this land has to offer. Eles querem ouvir tudo que aquela terra tinha para oferecê-los. And they began to notice these large grapes. E eles começam a ver essas uvas enormes que eles They trouxeram. began to see the figs and the Os pomegranates. figos e as romãs, eles veem tudo aquilo. And with bated breaths, they await the report. E eles ficam ali animados querendo ouvir o relatório. They began to listen intently to all the spies have to say. Eles começam a ouvir atentamente tudo o que os espias tinham para falar. You don't hear a pin drop in that E place. você não escuta o barulho de um pin caindo ali naquele lugar. Go to verse 27. Vão agora para o verso 27 do capítulo 13, por favor. Números 13 e 27. And now the spies start talking. E agora os espias começam a falar. They say, "We went to the land where you sent us." Eles dizem, nós fomos até a terra onde você nos enviou. And their eyes get wide open. E os olhos deles ficam ali abertos. It truly flows with milk and honey. Realmente mana leite e mel. And look, here is the evidence. Here are their fruits. E vejam, aqui está a evidência, aqui estão as frutas que They said, trouxemos. God was right. Deus estava certo. Hallelujah. Aleluia. This is what he said there would be. Isso é como ele disse que seria. And the people are roaring in excitement. E as pessoas estão ali comemorando de alegria por aquela notícia. These people are thrilled with the news. Eles estão animadíssimos com tudo aquilo que estão ouvindo. But 10 out of the 12 men continue. Mas 10 dos 12 homens continuam a falar. But Mas the people who dwell in the land are strong. as pessoas que vivem naquela terra são muito fortes. The cities are fortified. As cidades são fortificadas. And they're huge. E eles são gigantes. Moreover, we saw that they were the descendants of Anak. E nós vimos que eles são descendentes de Anak. Other words, these men are giants. Em outras palavras, esses homens são gigantes. We don't stand a chance. Nós não temos chances contra eles. And now these faces of excitement E aqueles rostos de ânimo e alegria turn into total hopelessness and despair. se tornam em desespero e desesperança. They left God out of the question, Eles tiraram Deus de dentro dessa equação. and they acted as though they must depend solely on the power of arms. E eles agiram como se eles estivessem unicamente pelo poder, pela força do exército deles. They completely left God out of the equation Totalmente retiraram Deus de dentro dessa questão. to let man be victorious. Para deixar o homem ser vitorioso. But God had his chosen two in the midst of those spies. Mas Deus tinha os seus escolhidos no meio daqueles espias. And Caleb from the tribe of Judah, E Caleb da tribo de Judá. oh, he was enraged. Oh, ele estava raivoso com aquilo tudo. He said, "Let us go at once and take possession, Ele falou, vamos agora mesmo tomar posse dessa terra. for we are able to overcome it." Porque nós conseguimos tomar conta disso e assumir. He said, "Listen, guys, God said to be of good courage. Ele disse, sim, amigos, Deus disse que nós devemos ter coragem. He promised to give us this Ele land." prometeu nos dar essa terra. Do you recall a time that he wasn't true to his promise? Vocês lembram de algum tempo em que Deus não foi verdadeiro com relação às suas promessas? And as soon as he gets a few people on his E side, assim que ele começou a conseguir algumas pessoas do seu lado da ideia, the 10 start back. os 10 começaram a falar de novo. They go, "No, no, no, no,
no, you don't understand. Não, vocês não entendem o que está acontecendo. We are like grasshoppers compared Nós to them. somos como gafanhotos comparados a eles lá. And under the possession of Satan, E sob a possessão de Satanás, these men began telling lies. esses homens começaram a dizer mentiras. And they said the land devours its inhabitants. Eles disseram: a terra devora os seus habitantes. If that was true, Se isso fosse verdade, how were they able to bring so much fruits back? como que eles conseguiam trazer tanta fruta de lá? If that was true, Se isso fosse verdade, how in the world did these men grow to be so tall? como que esses homens conseguiam crescer tanto para serem gigantes? They were now contradicting the very things that they said. Agora eles estavam em contradição com aquilo que eles já haviam falado antes. And now under the possession of Satan, they began to lie. E aí então, sob possessão de Satanás, eles começaram a mentir. And oh, like we've heard so many times in the story of the Israelites, Oh, como tantas vezes nós ouvimos nessas histórias dos israelitas. they begin to complain again. Eles começaram a reclamar novamente. But I don't know if it's only true in the story of their lives. Mas eu não sei se isso é verdade somente na história da vida deles. I look into my own life and I see how many times I complained. Eu olho para minha própria vida e eu vejo quantas vezes eu reclamo. How many times I was unfaithful. Quantas vezes eu fui infiel. And these people say things like, if only we died in Egypt. E essas pessoas falam: se apenas nós tivéssemos morrido lá no Egito. Why would the Lord bring us here? Por que Deus ia nos trazer até aqui? Has he lost his mind? Será que Deus perdeu a sua mente? Would it not be better for us to return to Egypt? Será que não era melhor nós voltarmos para o Egito? How they can be a forgetful bunch. Como que eles podem ser um bando de esquecidos assim? They were slaves in Egypt. Eles eram escravos no Egito. They were under the authority of a foreign country. Eles estavam sob a autoridade de um país estranho. They were beaten. Eles apanhavam. But now they want to select a new leader. Agora eles queriam escolher um novo líder. Now they want to go back to that very place that destroyed their character. Agora eles querem voltar para aquela terra que destruiu o caráter deles todos. And I can just imagine God looking upon this whole scene. E eu posso só imaginar Deus olhando toda essa cena ali embaixo. I can just imagine the tears just rolling down his face. Eu posso imaginar lágrimas rolando pelo rosto de Deus. What do you mean they want a new leader? Como assim? Que eles querem um novo líder? Was I not good enough for them? Será que eu não fui bom o suficiente para eles? Wasn't I constantly showing them evidences of my love? Eu não estive constantemente mostrando evidências do meu amor por eles? Wasn't I constantly guiding them through this wilderness? Eu não estava constantemente guiando-os por esse deserto? And now Moses and Aaron, they have no idea what to do. E agora Moisés e Arão não têm ideia do que fazer. And they fall to their faces in front of these rebels. E eles caem ali sobre seus rostos perante todos esses rebeldes. And then Caleb and Joshua come along. Então Caleb e Josué vêm até ali. And they rip their clothes in grief and indignation. Eles rasgam as suas roupas, suas vestes, em indignação sobre aquilo que estava acontecendo. And in verses 8 through 9 they say the following in Numbers 14 now. Numbers Agora, 14. em Números 14, dos versos 8 e 9. They say, listen, guys. Eles dizem: amigos, escutem. The land which we passed through to search it, it was an exceedingly good land. A terra pela qual nós passamos agora era uma terra extremamente boa. If the Lord delights in us, then he will bring us into this land. Se o Senhor nos ajudar, Ele vai nos levar até essa terra. He will give us a land that is flowing with milk and honey. Ele vai nos dar essa terra que está jorrando leite e mel. He said, only do not rebel against the Lord your Somente God. não se rebelem contra o Senhor teu Deus. Don't be afraid of the people who live there, Não tenham medo das pessoas que vivem lá, for they are our bread. For they are our bread. porque eles são o nosso pão. Their protection has departed from them. A proteção deles se afastou deles. You see, the Lord is on our side. Vejam, Deus está do nosso lado. Do not
fear them. Não tenham medo deles. And oh, the angry mob isn't excited with this. Aquele grupo todo não está animado com essa mensagem. They're angry at the audacity of Caleb and Joshua. Eles estão raivosos pela audácia de Josué e Caleb. And now they're beginning ready to stone them. Eles estão agora prontos para apedrejá-los. They're rushing around to search for rocks. Eles estão correndo ali em volta procurando pedras. And they each now have a rock in E hand. cada um deles agora tem uma pedra na mão. And now imagine these men running toward the chosen leaders of God. Imagine agora esses homens correndo em direção a esses verdadeiros líderes de Deus. Now sometimes this happens to us, wouldn't you say? Sabe, muitas vezes isso acontece conosco, você não acha? We don't run with stones, Nós não corremos com pedras, but the power of our tongues, we might as well have stones. mas o poder da nossa língua era melhor que nós tivéssemos pedras na mão. So now these men Agora esses homens, with rocks and com hands, essas pedras nas mãos, are about to stone the very chosen leaders of estão God. prontos a destruir, a apedrejar os verdadeiros líderes de Deus, escolhidos por Deus. But just as they're running, Mas assim, no momento que estão correndo, just as they cock their hands back, ao se prepararem para jogar essa pedra, for some reason, por alguma razão, these rocks just come right out of their hands and hit the ground. essas pedras caem de suas mãos até o chão. Suddenly there's silence, De repente, eles estão em silêncio. and they're all shaking in fear. Estão ali tremendo de medo. Because guess what? Porque, adivinhe, God interposed in this murderous act. Deus se interpôs a esse ato de violência e de morte, de assassinato. His presence, like a flaming light, illuminated the A tabernacle. sua presença, como uma luz a queimar ali, iluminou todo o tabernáculo. And these people ran back terrified of the presence of God. E esse pessoal todo correu de volta, com medo do poder e da presença de Deus. They're all hurried back to their tents. Eles estão correndo de volta para suas tendas. And Moses picks himself up. E Moisés então se levanta, He wipes the dust off of his knees. limpa ali a poeira dos seus joelhos. And he goes once again to the presence of God. E mais uma vez ele entra para estar perante Deus. A place he knows so often. Um lugar que ele conhece tão constantemente. A place that has truly been his safeguard against these people. Um lugar que tem sido a salvaguarda dele contra essas pessoas. esse The povo. only true God who knows what to do in this trying O situation. único Deus verdadeiro que sabe o que fazer nesse momento de tanta dificuldade. And so Moses makes his long journey back to the tabernacle. Então Moisés faz essa longa jornada de volta até o tabernáculo. And now God has something to say to him. E agora Deus tem algo para dizer para ele. He says, Moses, Ele diz: Moisés, how long do you think they will reject me? quanto tempo você acha que eles vão me rejeitar? How long, Moses, do you think they'll turn their backs away from me? Quanto tempo você acha que eles vão virar suas costas para mim? Moses, how many more signs should I show these people? Moisés, quantos sinais mais eu preciso mostrar para essas pessoas? The Red Sea wasn't enough. O Mar Vermelho não foi o suficiente? The manna from heaven wasn't O enough. maná do céu não é o suficiente? The water from rocks wasn't enough. A água saindo das rochas não é o suficiente? Me guiding their way with a cloud and with light. A minha direção para eles, guiando-os pelo caminho, pela nuvem e pelo fogo. Moses, how much longer will these people reject me? Moisés, quanto tempo mais esse povo vai me rejeitar? Moses, I have no more signs to show. Moisés, eu não tenho mais nenhum sinal para mostrar, nenhum milagre. They've seen the pomegranates, the figs, the grapes. Eles já viram essas frutas que vieram de lá. They know this land is all that I said it would be. Eles sabem que essa terra é tudo aquilo que eu prometi, eu disse que seria. But why do they keep turning their backs from me? Mas por que eles continuam virando as costas para mim? In your own life, has God also pleaded that prayer with Na you? tua própria vida, será que Deus já fez esse tipo de pedido para você? Is He saying to you, how much longer will you turn your back from Ele me? está dizendo para você, quanto mais você vai virar as costas para mim? What do you want from me? O que você quer de mim? What does it take? O que eu preciso fazer? What can I do to make you come back to me? O que eu preciso fazer para trazer você de volta para mim? You tell me and I will do it in a heartbeat. Você me diga e eu vou fazer rapidamente isso.
This is the God we serve. Esse é o Deus que nós servimos. The one who, even when we keep continuously turning his back, É aquele que está ali sempre e nós continuamos a virar nossas costas. but the one who says, just tell me what to do and I will do it. Mas é aquele que diz, diga o que fazer e eu vou fazer para você. But now these Israelites, they just went too far. Mas agora esses israelitas foram longe demais. God had already shown them so many signs, Deus já havia mostrado para eles tantos sinais, so many miracles. tantos milagres. And now God says the following to Moses. Agora Deus diz o seguinte para Moisés. One of the saddest lines in the history of the Israelites. Uma das linhas mais tristes em toda a história dos israelitas. He goes, Moses, I will strike them with the pestilence. Ele diz, Moisés, eu vou destruí-los com uma peste. And I will disinherit them. E eu vou tirar deles a herança. And I will make you, though, Moses, I'll make you a great nation. Eu vou fazer você, Moisés, você será uma grande nação. Yes, Moses, you listened to me, you heard me. Sim, Moisés, você me ouviu, você sabe o que eu estou falando. Your nation will be greater and mightier than theirs will ever be. A sua nação será maior e mais poderosa do que a deles jamais será. Now we see two different religions here. Agora nós vemos dois tipos de religiões aqui. You see, the religion of the Israelites is an extrinsic religion. Nós vemos que a religião dos israelitas é uma religião extrínseca. It's all about them. É tudo a respeito deles mesmos. They're a complete narcissistic nation. Eles são uma nação totalmente narcisista. And when God makes it easy for them, oh, they love God. E quando Deus faz a coisa fácil para eles, eles amam a Deus. When God helps them fight their battles, oh, they love Quando God. Deus ajuda-os a lutar as suas batalhas, eles amam a Deus. But now if God makes it a little harder, now it's just too much. Mas se Deus permite que seja um pouquinho difícil, não, isso é demais, Senhor. Now does that happen to us? Será que isso acontece para nós? Oh, we love God and it's hallelujahs. Nós amamos a Deus, são aleluias que damos a Ele. But as soon as there are giants in front of us, Mas assim que vem gigantes perante nós, we say, oh God, now we can't be of good courage. nós dizemos, Senhor, agora eu não posso ter tanta coragem assim. And much like the Israelites, we continuously murmur against God. E assim como os israelitas, nós continuamente murmuramos contra Deus. They say, hey God, no trials, no hardships, and everything's going to be okay. Eles dizem, Senhor, nenhuma dificuldade, nenhuma batalha e tudo vai ser ok. You accommodate our needs and you accommodate our wishes and all is okay. Você acomode os nossos desejos, as nossas vontades e tudo vai estar bem. Oh, how often do we make our own importance that big in our Ou eyes? quantas vezes nós fazemos essa coisa tão importante para a nossa própria vida. And now we come to Moses. E agora nós vimos para Moisés. These people hate Moses. Essas pessoas odeiam Moisés. Oh, they love him when he's, opening the Red Sea. Eles amam Moisés quando ele está ali abrindo o Mar Vermelho. Oh, they love him when Moses goes and talks to God and comes back with good news. Eles amam quando Moisés conversa com Deus e volta com grandes notícias e boas notícias. And they love him when it's about the social norm, what everyone else is doing. Eles amam quando ele chega com normas sociais falando sobre o que as outras pessoas estão fazendo. But when they don't, they're ready to stone Moses to death. Mas quando não é assim, eles estão prontos para apedrejar Moisés até a morte. And they begin, you brought us into this wretched desert. E eles começam, você nos trouxe para esse deserto terrível. You promised us a good life. Você nos prometeu uma boa vida. So now what? Moses, you're a liar. E agora, sabe de uma coisa, Moisés? Você é um mentiroso. And God chose you, well then he's an even bigger liar. E Deus escolheu você acima de todos, então ele ainda é um maior mentiroso. And so we want a new leader and we want a new God. Então nós queremos um novo líder e queremos um novo Deus. This is the religion of the people of Israel. Essa é a religião dos israelitas. And to be very blunt, E para ser muito claro, this is sometimes my religion. muitas vezes é a minha religião. A religion where we have to constantly be accommodated. Uma religião onde nós precisamos estar sempre muito bem acomodados o tempo todo. A religion if things aren't going the way we want them to go, then we'll just leave. É uma religião que quando as coisas não vão do jeito que nós queremos, nós simplesmente saímos, deixamos. A religion where we come with our nice outfits, Uma religião onde nós vimos bem arrumadinhos, not to look nice for God, to look nice for our não friends. para parecer bonito para Deus, mas para os nossos amigos. What religion do you think you have? Que religião você pensa que você tem? But what religion do you really have? Mas que religião você realmente tem?
Because I had a clear awakening that this week my religion might not serve the God I believe in. Porque, olha, ficou muito claro para mim durante essa semana que a religião que eu tenho não é a religião do Deus a qual eu acredito. We are like the Israelites. Nós somos como os israelitas. But now let's see the religion of Moses. Mas agora vamos ver a religião de Moisés. Now let's see this mature relationship, intrinsic religion. Vamos ver agora essa religião, esse relacionamento maduro e essa religião intrínseca. This man who understood that God isn't a genie in a bottle, Esse homem que entendeu que Deus não é um gênio dentro de uma garrafa, but he's a God of order. mas ele é um Deus de ordem. He's a God who protects those who follow his commandments. É um Deus que protege aqueles que obedecem os seus mandamentos. And he's a loving God, Ele é um Deus de amor, but he's also a God who is just. mas ele também é um Deus que é justo. Now these people are driving Moses crazy. Agora essas pessoas estão deixando Moisés ficar maluco. All the white hair he got was from them. Todo esse cabelo branco que ele tem é por causa deles. And this isn't the first time that they've rebelled and complained against Moses. E essa não é a primeira vez que eles se rebelaram contra Moisés. This isn't the first time that their rebellion got out of hand. Não é a primeira vez que a sua rebelião perdeu o controle. And this isn't the first time that they wanted a new God. Não é a primeira vez que eles querem um novo Deus. The first God was a golden calf. O primeiro Deus era ali o bezerro de ouro. And now they want to pick another man. E agora eles querem pegar um outro homem. And let me assure you, this won't be the last rebellion. E olha, vou garantir para vocês, essa não será a última rebelião. Now what does a tired old man do at a time of this? Ok, o que um homem de idade cansado faz num momento desse? He practices the religion that we all lack. Ele pratica a religião que falta a todos nós. He practices an intrinsic religion, Ele pratica uma religião intrínseca, the one based on love, aquela baseada em amor, unconditional love. amor incondicional. The same kind of religion that God offers us. O mesmo tipo de religião que Deus oferece para nós. The same type of religion that Jesus demonstrated on the cross. O mesmo tipo de religião que Jesus demonstrou na cruz. He didn't say, "Hey God, I'm going to die. Do you think later they're going to pay me back for it?" Ele não disse, Senhor, agora eu vou morrer, será que eles vão me pagar depois por isso? In the same way, when Moses pleads for the lives of these people, Do mesmo jeito que Moisés suplica pela vida dessas pessoas. it's not because he has conditional love, Não é porque ele tem um amor condicional, but because he loves them unconditionally. mas é porque ele os ama incondicionalmente. Moses was never loved by these people. Moisés nunca foi amado por essas pessoas. They never opened their arms for him. Eles nunca abriram seus braços para ele. They weren't accommodating to him. Eles não acomodavam a vida dele. But guess what? He loved them anyways. Mas adivinhe, ele os amava da mesma forma. And Moses, when he's speaking to God in that tabernacle, E Moisés, enquanto estava ali falando com Deus naquele tabernáculo, when God just offered to destroy these rebels and make him mightier, quando Deus ofereceu destruir aqueles rebeldes e fazer dele poderoso, Moses couldn't take the offer. Moisés não podia aceitar aquela proposta. Now, would you take the offer? Você aceitaria essa proposta, essa If oferta? God said you would be mightier and greater, would you say, okay, destroy him? No, Se he's not Deus that good dissesse para anyways. você vai ser poderoso e maior do que tudo, você diria, ok, vai lá, eu aceito. Now, I won't answer that question Bom, eu vou responder essa pergunta, because I know my own heart. porque eu conheço o meu próprio coração. But you see, Moses, he had this intrinsic religion. Mas sabem, Moisés tinha essa religião intrínseca. And the ones who were about to stone him, E aquele que uma vez estava pronto para apedrejá-lo, he now pleads for them. ele agora suplica por eles que estavam para apedrejá-lo. Now, does that make any sense at all? Será que isso faz algum sentido? Tem lógica nisso? It does when you serve the true God. Tem lógica, faz sentido quando você serve o verdadeiro Deus. In verse 17, it reads the following. E no verso 17 diz o seguinte: It says, "Now I pray, Agora, Senhor, eu te peço let the power of the Lord be great. que mostre que o teu poder e que faça que prometesse quando disseste. Just as you have spoken, Assim como o Senhor disse, the Lord is long suffering, o Senhor Deus é paciente.
and abundant in mercy, e é abundante em misericórdia, forgiving iniquity and transgression. perdoando a iniquidade e as transgressões. You know what Moses is saying here? Sabe o que Moisés está dizendo aqui? He's saying, God, remember when you took me up to Mount Está Sinai? dizendo, Senhor, o Senhor lembra quando o Senhor me levou até o Monte Sinai? Remember when I just got a glimpse of your back? Lembra quando eu apenas tive uma pequena visão das suas costas? Remember when I wondered what your name was, what your character is like? Lembra quando eu questionava como era o seu nome, como era o seu caráter? And you said, I am a long-suffering God. E o Senhor disse que eu sou um Deus paciente. I forgive iniquity and Eu transgression. perdoo a iniquidade e as transgressões. He says, oh Lord, please tell me you remember. Ó Senhor, por favor, diga que o Senhor se lembra disso. On the mountain, you said those words, remember? No monte, na montanha, o Senhor disse essas palavras, lembra-se? He said, you said in verse 19, it reads, pardon the iniquity of these people, O God. E no verso 19 o Senhor disse que iria perdoar a iniquidade desse povo, Pai. And so now Moses begins his desperate plea for a people who doesn't deserve E it. agora Moisés começa a suplicar desesperadamente por este povo que não merecia. And I say, oh Lord, I pray according to the greatness of your mercy. E eu digo, Senhor, eu oro de acordo com a grandiosidade da sua misericórdia. Just as you have forgiven this people from Egypt until now. Assim como o Senhor já perdoou esse povo desde o Egito até agora. He's saying, you know, God, I understand that they sin a lot. Senhor, eu sei que eles pecam muito. And I'm not saying you're not merciful. E eu não estou dizendo que o Senhor não é misericordioso. You have forgiven them. O Senhor tem perdoado a eles But todos. Lord, won't you please forgive them just one more Mas, time? Senhor, por favor, perdoe-os mais uma vez. You see, the religion of Moses serves the true God. Vocês veem, a religião de Moisés serve ao Deus verdadeiro. A God who these people would pay their due consequences, Deus que esse povo pagaria pelas consequências do que estavam fazendo. but a long-suffering God. Mas um Deus misericordioso. Moses refuses Moisés recusou-se to have the Israelites destroyed a ver os israelitas destruídos and made himself a mightier nation. e ser feito como uma grande e poderosa nação. This favored servant of God Esse servidor favorito de Deus manifested not only his love for Israel, manifestou não somente o seu grande amor por Israel, but shows his great zeal for God. mas também mostra o seu grande zelo por Deus. He said, oh Lord, save your people. Ele disse, ó Senhor, salve o teu povo. But you know why Moses was so adamant to have God say yes? Mas sabe por que Moisés estava tão desesperado para que Deus dissesse sim? Because he was scared of the honor of God being destroyed. Porque ele estava preocupado que a honra de Deus fosse destruída. He said, oh Lord, if you destroy them, what will the other nations say? Ele disse, Senhor, se o Senhor os destruir, o que as outras nações vão dizer a teu respeito? Everyone will be scared of you. Everyone will blame you. Todos vão estar com medo de ti, todos vão acusá-lo. So Lord, oh please spare them not only for their sake, but for your honor and your glory. Ó Senhor, salve-os não apenas pelo bem deles, mas também pela tua honra. Now this differs from us greatly, doesn't it? E isso diferencia muito de nós, não é assim? We are quick to talk bad about the very members in our own church. Nós fomos rápidos para falar mal dos próprios membros da nossa igreja. And guess what? When you speak poorly of them, you're speaking poorly of the God they serve. E saibam de uma coisa, quando você fala mal de alguém da igreja, você também está falando mal do Deus a quem eles servem. We have got to have an intrinsic religion. Nós precisamos ter uma religião intrínseca. It's not about being accommodated when you come to church. Não é apenas estar bem acomodado quando você vem à igreja. It's not about if you're feeling loved enough. Não é apenas sobre se você está recebendo amor o suficiente. You lose yourself and the service of others. Você perde a você mesmo e o serviço dos outros. It's not about accommodation in the religion of God. Não é sobre se acomodar-se à religião de Deus. But we oftentimes speak so poorly of the people in our church. Mas tantas vezes nós falamos tão mal, tão ruim das pessoas da nossa igreja. And this reflects so poorly on God. E isso reflete de uma forma tão fraca e pobre sobre o nosso Deus. And you know what? You know what the result of the plea of Moses was? E vocês sabem qual foi o resultado da súplica de Moisés? In verse 20, in chapter 20, No capítulo 20, we see here that Moses angrily goes and strikes the rock.
Nós ouvimos que Moisés foi com ódio e raiva e bateu na rocha. After he had so desperately tried with these people, once again they rebel. Depois dele ter lutado de uma forma tão grande por esse povo, agora eles vão e se rebelam novamente. And as soon as he strikes this rock in anger, E assim que ele bate essa rocha com ódio, God says, guess what? You're no longer entering the promised land. Deus diz para ele: Moisés, você não vai mais entrar na terra prometida. So Moses not only gave up becoming a mightier nation, Moisés não apenas desistiu ou não aceitou ser uma grande e mais poderosa nação, but now he's no longer going to be able to enter the promised land. agora ele não pode mais entrar na terra prometida. And he did this for people who didn't even deserve it. E ele fez isso por um povo que não merecia. He did this for people who had an extrinsic religion, Ele fez isso por pessoas que tinham uma religião extrínseca. for a people who lacked love. Um povo que para eles faltava amor. But we are the same exact way. Mas nós somos da mesma forma. You know how our prayers go? Sabe como vão nossas orações? It goes a little something like this. Vai mais ou menos assim: Lord, please come back already, Senhor, por favor, volte logo, because I'm ready and my family's ready. porque eu estou pronto e a minha família está pronta. There's nothing wrong with wanting Jesus Christ to come Não back. tem nada errado em queremos que Jesus volte. But now listen what Ellen White Mas says. escutem o que Ellen White diz. God forbids you to favor self Deus proíbe que você favorece a você mesmo to the disadvantage of others. para quando resulta na desvantagem aos outros. You know what that means? Sabe o que significa isso? When we pray as if we're the only ones important to God, us and our family, Quando nós oramos como se nós fôssemos os únicos importantes a Deus, nós e a nossa família, and we completely forget everyone around us who still has not heard the message of e Jesus nós Christ. completamente esquecemos daqueles à nossa volta que nunca ouviram a mensagem de Jesus Cristo, We have a very self-centered prayer. nós temos uma oração muito egoísta. It's all about us, and if we're ready, then Jesus can come back. Tudo tem a ver só conosco. Nós já estamos prontos para Jesus voltar. Have you thought about the 6 billion other people who might not be ready? Vocês já pensaram nos outros 6 bilhões de pessoas que provavelmente não estejam prontos? And guess what? If you think you're ready, E imagine só, se você acha que você está pronto and he still hasn't come back, e ele ainda não voltou, I guess it means the other 6 billion are just as important as you are. isso quer dizer que aqueles outros 6 bilhões são tão importantes quanto você é para Deus. But see, we oftentimes waste so much time Mas nós tantas vezes perdemos tanto tempo because we don't have this intrinsic religion. porque nós não temos essa religião intrínseca. We spend time with petty arguments. Nós gastamos tempo com questõezinhas pequenas. We spend time with little groups and little arguments amongst our church. Nós gastamos tempo com pequenos grupos, com pequenas briguinhas no meio da nossa igreja. And because of it, we're doing a disadvantage to the people who don't yet know E por Christ. causa disso, estamos causando uma desvantagem para aquelas pessoas que ainda não conhecem a Cristo. We need to acquire the religion of God. Nós precisamos adquirir a religião de Deus. Church isn't about you. A igreja não é a respeito de você sozinho. It's not about you coming to become accommodated. Não é a respeito de você vir até aqui e se sentir bem acomodado. It's about you receiving, you giving back. Tem a ver com você receber e devolver. You think it's not good enough, do something to change it. Você acha que não está bom o suficiente? Faça alguma coisa para mudar. My brother's probably watching me online right now, Meu irmão provavelmente está assistindo essa mensagem ali pela internet. and he hates it when I talk about him. Ele odeia quando eu falo sobre ele. But if you have a brother like mine, Mas se você tem um irmão igual ao meu, there's no way you can't be a proud sister. não tem como você deixar de ser uma irmã orgulhosa. I absolutely love this kid. Eu absolutamente amo esse menino. So much so Tanto que that I don't have a maid of honor. eu não tenho no meu casamento uma dama de honra. I have a man of honor. Eu tenho um cavalheiro de honra. And so my brother, Então o meu irmão, he's always taught me, well, everything. ele sempre me ensinou sobre tudo. The ABCs, O ABC, math, matemática, reading, leitura, writing. escrita. And don't you forget that I'm the older sister. E não esqueça, eu sou a irmã mais velha. And you see, my brother this week,
Mas veja, o meu irmão essa semana, he was super excited because he wrote a paper and it was published in a newspaper. ele ficou muito animado por um trabalho que ele escreveu e foi publicado em um jornal. It was in a response to this other girl's paper. Era uma resposta sobre um comentário sobre um outro trabalho de uma outra menina. She wrote about being a minority and how it was so hard. Ela escreveu sobre ser do grupo minoritário e quão difícil é. How everyone around her didn't speak the language that she understood. Como todos aqueles à sua volta que falavam uma língua que ela não entendia. That it was so very hard for her. Que era tão difícil para ela. And Andre, in just his eloquence, E o André, com a sua eloquência, o meu irmão, he writes a beautiful response. ele escreve uma resposta maravilhosa. And I will quote his paper. E eu vou ler aqui direto do trabalho dele. He says, oftentimes, Ele diz, a maior parte do tempo, we minorities nós, os grupos minoritários, exclude ourselves and self-segregate. nos excluímos em segregação própria. Even if we are the minority, he Mesmo says, que sejamos do grupo minoritário, rather than being offended em vez de nos sentirmos ofendidos, when someone doesn't make the effort to accommodate quando us, alguém não faz o esforço para nos acomodar, we should volunteer ourselves. nós deveríamos nos oferecer, nos This voluntariar. is the intrinsic religion. Isso é uma religião intrínseca. It's not about being accommodated. Não é sobre ser acomodado. It's about volunteering yourself. É a respeito de nós nos oferecermos It's para about trabalhar. pleading for the 6 billion whom you might think might not deserve it. É questão de nós clamarmos por aqueles 6 bilhões que talvez nem mereçam. We need to have the religion of Moses Nós precisamos ter a religião de Moisés and love the very people who want to stone us. e amar aquelas pessoas que querem nos apedrejar. You see, I'm the labeled preacher at the house, Veja, eu sou tem um tag assim, um label em mim dizendo que eu sou a pregadora lá da minha casa. but sometimes my brother shows an intrinsic religion more than I do. Mas muitas vezes meu irmão mostra uma religião intrínseca muito maior do que a minha. Over the course of his studies at Princeton, Através dos seus estudos lá em Princeton, onde ele está, we've literally had someone from every part of the world. nós literalmente vemos alguém de toda parte do mundo. And a Brazilian family is not really used to all this. E uma família brasileira não está muito acostumada com tudo isso. So one day he comes home E um dia ele veio então para casa with a friend from school, com um amigo da escola. and this kid is like 6'5". E esse menino é mais ou menos de uns 2 metros de altura. He's your typical Atlantic, Georgia, all-American boy. E ele é o típico menino, rapaz de Atlanta, todo americano. He comes and I kid you not, and my mother, my father and I just looked at him. E aí quando ele chega, não estou brincando, meu pai e minha mãe olharam para ele assim. He was sticking out like a sore thumb. Ele estava parecendo assim como um dedo machucado, que todo mundo percebe. And he comes in with this shirt that's cut off in the sides, E ele vem com essas camisetas sem manga, cortadas, né? with the American flag on it, Com a bandeira americana ali no peito. with the camo hat, Com um chapéu camouflage. camuflado. And I think, my God, where did he come from? Disse, Senhor, de onde veio esse rapaz? And he's wearing these shorts, these shorts shorter than normal. Ele está usando essas bermudas um pouco mais curtas do que normalmente que se usa. And he comes up to us, these blonde hair and blue eyes. Ele vem aqui com esses cabelos loiros e olhos azuis. Tudo bem, família brasileira? And I said, you know, this is what it's all about. E eu disse, é isso que é assim que tem que ser. Oh, he didn't get upset because he felt like the minority. Oh, ele não ficou todo preocupado porque ele era o grupo minoritário ali. He offered us himself. Ele ofereceu-se para nós. And that entire weekend that he was over, E todo aquele final de semana que ele ficou ali com a gente, every time we'd sit down for dinner, todas as vezes que nos sentávamos para comer, he would always try to speak in Portuguese. ele sempre tentava falar alguma coisa em português. He didn't get offended that maybe we were speaking and he didn't have a clue what we were saying. Ele não ficava ofendido porque nós estávamos ali conversando em português, ele não tinha ideia do que estávamos falando. But sometimes we Christians, we get so offended by the little things that go on in our Mas lives. muitas vezes nós cristãos nos sentimos tão ofendidos com as coisas que acontecem na nossa volta.
we feel like since we're the most important things to ever walk on planet Earth, Nós sentimos como se nós fôssemos a coisa mais importante que já andou nesse planeta Terra. that people need to constantly be accommodating us and our wishes and our religion. Que as pessoas precisam constantemente estar nos acomodando na nossa vida, na nossa religião, nas nossas coisas. No. We give ourselves to others. Não, nós precisamos dar a nós mesmos para os outros. And then if this, what Andre calls him, if this white boy wasn't enough, Então, como o André chama, se esse branquelo aí não fosse o suficiente, he brings now 4 new friends to the house. ele traz agora 4 outros amigos para casa. And if you guys can recall the last time I preached, E se vocês puderem se lembrar um pouquinho da última vez que eu preguei, until Andre comes home, there's a famine in the Bellarmino residence. até o momento que o André venha para casa, existe fome na casa dos Bellarminos. Oh, so now Andre comes home. E agora o André vem para casa. And there is more food than I've ever seen my entire Então life. tem mais comida em casa que eu jamais vi na minha vida. And my mom is shaking her head no, and my dad's smiling E minha mãe yes. está ali dizendo não, e meu pai está dizendo sim. And so all his friends come in my house, and we're like, Andre, 4 people. E agora vem todos esses amigos, a gente fala, André, 4 pessoas. Oh, 2 boys and 2 girls. Oh, 2 rapazes e 2 moças. So I was kicked out of my room, Então eu fui chutada para fora do meu quarto. and he brings home someone from Israel, Ele trouxe para casa alguém de Israel, from Pakistan, do Paquistão, from America, americano and from China. e um chinês. We say, Lord have mercy, what is going on Senhor, in tenha here? misericórdia, o que está acontecendo aqui? Jewish, O judeu, Muslim, todo mundo não entende. Muçulmano, Christian, cristão and agnostic. e um agnóstico. Que mistura. There is so much going on in just one house. Tem tanta coisa acontecendo em apenas uma casa. But guess what? Mas imaginem, These people, essas pessoas, these 4 kids, esses 4 meninos, showed me something that I'll never forget in my me life. mostraram algo que eu nunca vou esquecer na minha vida. They all came in with gifts. Todos eles vieram com presentes. They're from Princeton, so they're fancy. Eles são de Princeton, então são todos assim bem diferentes. They brought my mother, Trouxeram para minha mãe, which she won't use, so if you want it, just ask her for it. que ela não vai, se ela não usar, eu vou pedir para mim. It was a salt and a pepper. Era uma coisa de sal e pimenta. But now, when you turn it, you usually have to shake or you usually turn it. Mas normalmente esse tipo de saleiro e de pimenteiro você tem que virar ou então virar alguma coisinha para cair. No. This one was automatic. Não, esse daqui era automático. So if you're cooking with one hand, Então se você está cozinhando com uma mão, you could just flip it over because it would just fall right você into. pode simplesmente virar e ele vai cair automaticamente. And then they bring these little things, these little jars or bowls. E eles trouxeram, alguém trouxe também um tipo de uma jarra ou uma coisinha assim And I pequena. said, Mom, look at the price before you use Eu it. falei, mãe, olha o preço antes de você usar. So you see, these 4 kids came into the house, Então, esses 4 meninos vieram para casa. and they were just so full of joy. Eles estavam tão cheios de alegria. And I'd argue sometimes if they didn't act like better Christians than we are. E eu fiquei olhando, às vezes eles se comportam como melhores cristãos do que nós somos. In my own house, Na minha própria casa. they're asking me if it was okay to sleep in my bed. They're asking me how Estão they me could accommodate perguntando me. se está tudo bem dormirem na minha cama. Tudo bem vocês nos acomodarem aqui. And well, college kids are messy. Bem, os jovens de escola da faculdade são bagunceiros. And I couldn't really find anything in my room that I looked for. E eu não podia encontrar nada no meu quarto que eu estivesse procurando. But they were just the sweetest bunch. Mas eles eram o grupo mais doce que você pode imaginar. They didn't feel offended when we spoke quickly in Portuguese to one Não se another. sentiam ofendidos se nós falássemos rapidinho em português entre nós. Some of them didn't even believe in God, but they didn't become offended when we prayed. Mas alguém ali nem acreditava em Deus, mas não se sentiu ofendido quando nós oramos. This is what an intrinsic religion is. Isso aqui é uma religião intrínseca. It's about loving despite the differences. É uma questão de amar apesar das diferenças. It's about loving even when you feel like you're the minority. É a questão de amar mesmo quando você se sente o minoritário no grupo. Like Gandhi says, Como diria Gandhi, we need to lose ourselves in the service of others. nós precisamos perder a nós mesmos para podermos servir a outros. If you've become offended, Se você se sentir ofendido, for God this week, He said, get over it. por Deus nessa semana disse,
Passe por cima disso, esqueça isso. How many times was he not offended? Quantas vezes não foi ele ofendido? Guys, we make our importance so much bigger than it Amigos, really is. nós fazemos a nossa própria importância tão maior do que realmente é. We know Jesus Christ, Nós conhecemos Jesus Cristo, but 6 billion people out there don't. mas 6 bilhões de pessoas lá fora não conhecem. And they're just as important as we are. E eles são tão importantes quanto nós somos. And it's up to us to have the religion of Moses. E cabe a nós termos a religião de Moisés. Now I have a plan. Agora eu tenho um plano. We need to learn to love one another Nós precisamos aprender a amarmos uns aos outros, as parents love their children. assim como os pais amam os seus filhos. And if you're not yet a parent like I am not, praise God, E se você ainda não é um pai ou uma mãe como eu não sou, graças a Deus, you are a child você é uma criança who has received unconditional life throughout your entire que life. recebeu amor incondicional durante toda a sua vida. So they understand the giving aspect, Então eles entendem o aspecto de dar-se, but we all understand the receiving mas aspect. nós que não somos pais ainda entendemos apenas a questão do aspecto receptivo de amor. You see, there is no one else in this planet Vejam, não tem ninguém mais nesse planeta, besides my parents, and now I add Renee, além dos meus pais, e agora eu adiciono o René na minha vida, who loves me as much as anyone else. que me amem tanto quanto ninguém mais. You see, my dad oftentimes, Veja, meu pai muitas vezes, in my rebellious teenager na years, minha idade adolescente de rebeldia, you know, I would come home sabe, eu vinha para casa, and I would make my way to my room eu ia em direção ao meu quarto and I would just fall asleep. e eu simplesmente dormia. And countless E times, várias vezes, him and my mother ele e minha mãe would go to the foot of my bed vinham até o pé da minha cama and plead for my life like Moses pled for the e Israelites. clamavam pela minha vida como Moisés clamava pela vida dos israelitas. We need to love one another like my parents and your parents love you. Nós precisamos amarmos uns aos outros, assim como os meus pais me amaram e os teus pais te amam. I was never worthy of their prayers, Eu nunca fui digna das suas orações, but they pleaded with the Almighty God for my life. mas eles clamaram ao grande Deus poderoso pela minha vida. And guess what? E adivinhe, It's the only reason why I'm here today. é a única razão porque eu estou aqui hoje. We need to plead for others like we plead for our children. Nós precisamos clamar pelos outros da mesma forma que nós clamamos pelos nossos próprios filhos. What parent, after having a child who's done everything they're capable of, Que pai, depois de ter uma criança, um filho que fez tudo o que podia fazer, would ever deem them unfit for heaven? ia dizer para eles que eles não têm condições mais de ir para o céu? You would never do that to your own child. Você nunca faz isso para o teu próprio filho. So we mustn't do that to the ones that cost Jesus Christ's blood. Então nós não podemos fazer isso para os outros que causaram o sangue de Jesus. I would like to read you a small paragraph, Eu queria ler para vocês um parágrafo bem pequeno. and now you will see the love of a mother like you've never seen before. E agora vocês verão o amor de uma mãe que vocês nunca viram antes. And us kids, E nós crianças, filhos, now we will see the hurt we cause our parents. nós vamos ver agora a dor que nós causamos aos nossos pais. And because they relentlessly love us either way, E porque eles incansavelmente nos amam de qualquer forma, we then learn to love also. nós então aprendemos a amar também. It reads the following: Se lê o seguinte: longing to leave her poor Brazilian neighborhood, desejosa de sair do bairro brasileiro, Christina wanted to see the world. a Cristina queria ver o mundo. Discontent with her home, Infeliz com o seu lar, she dreamed of a better life in the city ela sonhava com uma vida melhor na cidade. and slipped away and broke her mother's heart. Então ela fugiu e quebrou o coração de sua mãe. Knowing what life would be like Sabendo como a vida seria, on the streets for her young attractive daughter, nas ruas para sua filha muito atraente, mas muito nova, Mother Maria hurriedly packed her stuff. a mãe Maria rapidamente fez a sua mala. On her way to the bus stop,
No seu caminho para o ônibus, she entered a drugstore ela entrou numa farmácia to get one last thing, para pegar uma última coisa: pictures. fotos. She sat in her photograph booth, Ela sentou ali na frente daquele lugar de tirar fotografias, closed all the curtains, fechou aquela cortina and spent all she could on pictures of e herself. gastou tudo o que ela podia com fotos dela mesma. With a purse full of black and white photos, Com a sua bolsa cheia de fotos preto e branco, she boarded the next bus to Rio de Janeiro. ela entrou no próximo ônibus para o Rio de Janeiro. Maria knew Christina had no way of earning money. Maria sabia que a Cristina não tinha como ganhar dinheiro para viver. She also knew that her daughter was too stubborn to give up. E ela também sabia que sua filha era muito teimosa para desistir. And when pride meets hunger, E quando o orgulho encontra-se com a fome, a human will do things that before was unthinkable. um ser humano fará coisas que antes seria impensável para ele fazer. Knowing this, Maria began to search in bars, Sabendo disso, Maria começou a procurar nos bares, hotels, nos hotéis, nightclubs, nos boates, any place with the reputation of em prostitutes. qualquer lugar onde é de reputação de prostitutas. She would go down in each mall, Ela ia para cada shopping center. and in each place, Em cada lugar, she left a picture taped on a bathroom mirror, ela pegava uma foto e colocava no espelho do banheiro, tagged on a hotel bulletin board, colocava naqueles quadros de anúncio dos hotéis, fastened to the corner of a phone booth, colocava ali no cantinho de um telefone público and on the back she wrote a note. e atrás ela escreveu um bilhetinho. It wasn't long before both the money and the pictures ran out, Não demorou muito até que o dinheiro dela e as fotos terminassem. and this heartbroken mother had to go back home. E essa mãe de coração partido teve que voltar para casa. This weary mother wept Essa triste mãe chorou as she began this long journey back to the small village. ao ela começar a longa volta para sua cidade pequenininha. It was a few weeks later that young Christina Foi algumas semanas depois que a jovem Cristina, descended down the stairs. descendo por umas escadas, You see, her face was tired. sabe, o seu rosto já estava cansado. Her brown eyes no longer Os danced, seus olhos castanhos já não dançavam mais, but spoke of pain and fear. mas falava sobre dor e medo. Her laughter was broken. O seu sorriso estava quebrado. Her dreams had become nightmares. Os seus sonhos se tornaram pesadelos. She longed to trade the countless beds Ela sonhava em trocar aquelas muitas camas para onde ia, for her small home. pela sua pequena casa. Yet the village was in too many ways too far away. Mas em várias formas diferentes, aquela vila, aquela cidade estava muito longe dela. As she reached the bottom of those stairs, Ao ela terminar ali de descer aquelas escadas, she noticed a familiar face. ela notou um rosto familiar. She looked again, Ela olhou de novo. and there on the lobby mirror E lá no espelho ali do lobby do hotel, was a small picture of her mother. tinha uma pequena foto da sua mãe. Christina's eyes burned, her Os throat olhos clenched, dela queimaram, a sua garganta apertou. and as she walked across the room, Ao ela andar ali por aquele ambiente, as she removed that small ao photograph, ela tirar aquela pequena foto, written on the back escrito atrás da foto, was a compelling invitation. tinha um convite muito forte. Whatever you have done, Seja lá o que for que você fez, whatever you have become, seja lá o que for que você se tornou, it doesn't matter. não importa. Please come home. Por favor, volte para casa. And she did. E ela fez. This is the love of a parent. Isso é o amor de um pai, de uma mãe. This is the only love that was capable to bring me from there to here. Esse é o único amor que é capaz de nos tirar daqui para cá. The love of a father O amor de um pai who would fast every Friday
que faria um jejum todas as sextas-feiras, while working as a carpenter, enquanto trabalhava como carpinteiro. he would not eat until he was sure that God would do something great in my life. Ele não ia comer até que ele entendesse, tivesse certeza que Deus faria algo importante na minha vida. And I am sure your parents have done miracles in your life. E eu tenho certeza que os teus pais têm feito milagres nas tuas vidas. These are the ones who never give up on us. Esses são aqueles que nunca desistem de nós. The ones who their knees Aqueles que ficam nos seus joelhos all night if they have to for your life. todas as noites, se precisarem, pela tua vida. The ones who plead for the long-suffering mercy of God. Aqueles que clamavam pelo amor misericordioso de Deus. A parent who is desperate Um pai que está desesperado shows an intrinsic religion for their daughter or son. mostra uma religião intrínseca pela sua filha e pelo seu filho. And this is the kind of love we all must have. E esse é o tipo de amor que todos nós precisamos ter. Not only for our children, Não apenas pelos nossos filhos, but for the 6 billion other people who don't know yet of Christ. mas pelos 6 bilhões de pessoas que ainda não conhecem a respeito de Jesus. And we must never give up for a second. E nós nunca devemos desistir nem por um segundo. If we need to get on a plane, we'll take it. Se nós precisarmos entrar num avião, nós vamos entrar. If you need to get on a train, you go. Se você vai ter que entrar num trem, você vai. Whatever you need to do for your kid, you would do it. Qualquer coisa que você precisar fazer pelo teu filho, você fará. Because I know mine did it for me. Porque eu sei que o meu fez por mim. And if you are a kid who has not yet gotten back, E se você é um filho, um jovem que ainda não voltou, please don't take much time. por favor, não demore muito. We oftentimes break the hearts of our parents Nós muitas vezes quebrantamos o coração dos nossos pais because of our narcissistic personalities, por causa da nossa personalidade narcisista, because of our wants, por causa daquilo que queremos, because of our desires, pelos nossos desejos, because we think we can do what we want to do. porque nós pensamos que podemos fazer aquilo que queremos fazer. The broken hearts of our parents often go unmended. Os corações quebrantados dos nossos pais sempre se consertam. But don't you forget, Mas não se esqueça, they will always be praying for you. eles vão sempre estar orando por você. God has just instilled a heart in them Deus colocou dentro deles um coração especial, that does not give up. que não desiste. And you see, well, Moses, E vocês veem Moisés, he might not have been a mighty nation. ele poderia ter sido uma poderosa nação. Moses, Moisés, he didn't gain the promised land, ele não ganhou a terra prometida. but he got something much, much greater. Mas ele ganhou algo muito, muito melhor. He got heaven. Ele ganhou o céu. And that's what God has to offer for you when you demonstrate an intrinsic religion for others. E é isso que Deus tem para você quando você demonstra uma religião intrínseca em relação aos outros. We must match up our religion to the God we say we serve. Nós precisamos comparar ou juntar a nossa religião com um Deus que nós dizemos que nós servimos. Our religion needs to change. A nossa religião precisa mudar. It's not about being accommodated. Não tem nada a ver com nos acomodarmos. It's about loving like the love of a parent for a child. Tem tudo a ver com o amor como o amor de um pai pelos filhos. You see, because oftentimes God acts like this mother. É porque muitas vezes Deus pede como essa mãe. And much like photographs, He puts it everywhere He can. E assim como as fotos ele coloca onde ele pode. He puts it in the smell of a rose, Ele coloca no cheiro de uma rosa, and the singing of birds, no cantar dos pássaros and the funny shapes we see in clouds. e naquelas formas engraçadas que nós vemos nas nuvens. And when we're doing something we know isn't right, E quando nós estamos fazendo alguma coisa que sabemos não ser certo, His picture is loudly proclaimed by the Holy Spirit a in our sua minds. imagem proclama muito claramente no nosso ouvido através do Espírito Santo. And His invitation is this: E o convite dele é esse: take it with both hands. tome com as duas mãos Whatever you have done, tudo aquilo que você pode ter feito, whatever you have become, tudo que você pode ter se tornado. it doesn't matter. Não importa. Please come home. Por favor, volte para casa. Let us pray. Vamos orar. Dear Heavenly Father, Querido Pai do céu, Lord, I know in my own life that my religion does not match you. Senhor, eu sei que no meu próprio coração a minha religião não se encaixa com a tua. Lord, as sinners,
Senhor, como pecadores, we are capable of so many absurd things. somos capazes de coisas tão absurdas. Petty fights, Pequenas brigas, little things that keep us unconnected to you. coisas tão pequenas que nos mantêm desconectados de Ti. But Lord, today we ask that you will give us an intrinsic religion. Mas, Senhor, hoje nós te pedimos que o Senhor nos dê uma religião intrínseca. The one religion that Moses had. Aquela religião que Moisés teve. The one that loves unconditionally. Aquela que ama incondicionalmente. The one that doesn't need to be accommodated by others. Aquela que não precisa ser acomodada pelos outros. The one that doesn't talk bad about the very people in our church. Aquela que não nos deixa falar mal das próprias pessoas da nossa igreja. Because Lord, if we don't have this religion, Porque, Senhor, que se nós não temos essa religião, we will never be capable of loving. nós nunca seremos capazes de amar. Oh Lord, my God, radically change our hearts. Oh, Senhor, meu Deus, radicalmente mude nossos corações. Oh Lord, please give us a new heart. Oh, Senhor, por favor, dê-nos um novo coração. Because like the Psalms loudly proclaims, Porque assim como os salmos proclamam de forma tão alta e clara, you don't care about incenses or animal o sacrifices. Senhor não liga para incenso ou sacrifício de animais. You don't care about the singing or the O applauses. Senhor não se preocupa com o cantar nem os aplausos. Lord, you want a humble and concrete heart. Senhor, o Senhor quer um coração humilde e concreto. So Lord, today I ask that you will whisper in our ears Senhor, eu te peço que hoje o Senhor sussurre nos nossos ouvidos. whatever you have done, Tudo aquilo que o Senhor fez, whatever you have become, tudo aquilo que o Senhor se tornou, you did it for us. o Senhor fez isso por nós. And so Lord, my God, we plead, Assim, Deus, nosso Pai. just as Moses pled for the Israelites, Nós clamamos assim como Moisés clamou pelos israelitas. together we plead not only for ourselves, Juntos, nós não clamamos somente para nós, but for the 6 billion people who have not yet known you. mas por essas 6 bilhões de pessoas que ainda não te conhecem. So Lord, if you take a little longer, we understand. Senhor, se o Senhor demorar um pouquinho mais, nós entendemos. We'll do our part. Nós vamos fazer a nossa parte. We'll get on a plane, we'll get on a Nós train, vamos entrar num avião ou num trem, but we will loudly proclaim, mas nós vamos clamar com um grande e alta voz, because our religion will serve the true God. porque a nossa religião servirá ao Deus verdadeiro. In Jesus' name I Em pray. nome de Jesus eu oro. Amen. Amém.